O vídeo de hoje começa em uma prisão cheia dos piores criminosos da história, alguns que foram até mesmo trazidos de volta à vida através de magia para passarem por uma condenação por conta de seus crimes. Porém, essa prisão também é um lar, principalmente para os filhos desses criminosos, que tiveram de enfrentar o mesmo destino de seus pais simplesmente por terem nascido no lugar errado e da pessoa errada. Mas tudo isso muda quando uma alma bondosa resolve que aquilo não é justo, que um filho não deve pagar pelos pecados do pai, resolvendo então dar uma chance para que essas crianças se adequem à vida na sociedade fora dessa prisão. Caso você ainda não saiba do que eu estou falando, senta aí que hoje nós vamos pensar demais sobre Descendentes. Quando pensamos em animações da Disney, nos vem à mente a epítome da luta do bem contra o mal. Heróis que salvam as mocinhas de perigos terríveis que foram ocasionados por seres superpoderosos que, na sua maioria das vezes, buscam vingança por algo que aconteceu com eles e que eles consideram injusto. As vinganças são desproporcionais na maioria das vezes? Sim, mas é por isso que se chama vingança e não justiça. E essas vinganças são sempre por motivos muito justificáveis, né? Como, por exemplo, amaldiçoar bebês por não ter sido convidada para a festa de seu batismo, caçar mocinhas por serem consideradas mais belas que você, ou ser um simples babaca com mania de grandeza que não liga pra quem é o sujeito que ele terá de passar por cima, independentemente da espécie. Tá, talvez não sejam motivos tão justificáveis assim. Como estamos falando de uma Disney pré-2010, quando seus vilões ainda eram literais e palpáveis e não analogias metafísicas ao medo, raiva e algum outro sentimento negativo, a maioria desses vilões encontraram seus fins das formas mais trágicas possíveis, alguns até mesmo de forma traumática para uma audiência mais nova. Mas e se os heróis não considerarem a morte como um ponto final definitivo para que os vilões tenham pago pelos seus crimes? E se aqueles mocinhos tão bondosos e cheios de graça que aprendemos a admirar quando crianças se unissem em um conselho e decidissem que aquelas pessoas que os aterrorizaram e, no momento, se encontram mortas, merecessem um castigo diferente? E se toda essa ideia partisse do único personagem clássico da Disney que começou seu filme como um vilão e terminou como um mocinho, mas agora decidiu reunir todos os reinos dos contos de fadas sob sua tutela e instaurar um regime monárquico que, apesar de manter todos seguros do seu lado da ponte, abandona a própria sorte a outras pessoas que sequer têm algo a ver com o que aconteceu no passado. Foi isso que a Fera, o autodeclarado rei dos Estados Unidos de Auradon, fez no universo de Descendentes. A trilogia principal de Descendentes, que teve seu primeiro filme lançado em 2015, seguido por Descendentes 2 em 2017 e Descendentes 3 em 2019, vai nos contar sobre todas essas medidas do Rei Fera de maneira mais sucinta e bem-humorada, mas nas entrelinhas é possível perceber o quanto a vida daqueles que vivem fora dos reinos que compõem os Estados Unidos de Auradon é miserável. Mas antes de analisarmos o primeiro filme de Descendentes, precisamos dar uma olhada em um livro que conta a história que antecede o enredo desse filme, que é o livro A Ilha dos Perdidos, também de 2015. Esse livro já narra o que é a coisa mais impactante, pelo menos pra mim, de toda essa história, de que os vilões, aqueles que eu já falei lá no começo do vídeo, que morreram no final de suas histórias, foram trazidos de volta à vida para experienciarem um castigo pior que a morte, segundo as convicções do Rei Fera. Pelo que essa prequela de Descendentes nos conta, e que o filme deixa subentendido, quando a Bela e a Fera uniram os reinos como um presente de casamento, diga-se de passagem, eles obviamente iriam querer instaurar um local de paz e tranquilidade para que todos pudessem viver seus felizes para sempre. Mas os vilões, é claro, não entrariam na soma dessa conta, então era preciso lidar com eles de alguma outra forma. Até essa parte eu acho compreensível, porque ninguém iria querer lidar com infratores e criminosos andando em meio à sociedade como se seus atos passados não tivessem nenhum impacto sobre a vida daquelas pessoas que vivem em Auradon. Vilões como Cruella de Vil, Jafar, Isma, a Lady Tremaine e suas filhas, dentre outros, poderiam sim ser exilados de alguma maneira da sociedade, em uma espécie de prisão que, além de contê-los, servisse como um reformatório para quem sabe um dia eles pudessem voltar a viver em sociedade, o que, aliás, seria
basicamente o ponto principal dos presídios na nossa sociedade. Agora, o que não faz tanto sentido para mim é reviver criaturas tão poderosas como Malévola, o Hades, que é o deus dos mortos, e a própria Úrsula, a bruxa do mar, somente para trazê-los de volta à vida, para puni-los de alguma forma, para castigá-los de uma maneira diferente. Esses personagens já estavam literalmente mortos. Não que eu ache que a morte em si seja um castigo justo para os seus crimes, mas ainda assim revivê-los não parece algo que sequer deveria estar sendo discutido. Mas cá estamos com um casal que deveria representar a superação, o perdão e a reabilitação, que é a Bela e a Fera, e o ser com a magia mais pura e benevolente, que é a Fada Madrinha, cometendo algo que em muitos universos seria considerado um crime contra as leis da natureza, apenas para no fim regredir o seu status de justiça para o mesmo que os vilões antes buscavam: vingança. No fim, a prisão criada para os vilões, que é a Ilha dos Perdidos, não passa de uma desculpa esfarrapada para que aqueles mais indesejados perante a sociedade de Auradon sejam enviados para um lugar que, mesmo não estando fora de vista, mantém essas pessoas fora do alcance e impossibilitadas de cometer qualquer ato, até mesmo o de se redimir. Lembrou de alguma coisa? Quando pensamos na Ilha dos Perdidos, principalmente na que nos é mostrada nos filmes, ela em alguns momentos deixa de parecer realmente uma prisão. Seu retrato parece mais de uma população que vive às margens da sociedade, descrita como um local onde o crime governa e a ordem não chega. Basicamente, nos é tentado passar essa imagem da Ilha dos Perdidos como algo semelhante a um gueto ou uma favela, que mesmo ainda estando presente e recebendo algo da sociedade vigente, neste caso de Auradon, possui suas próprias regras, sua própria estrutura governamental e, principalmente, sua própria cultura. A cultura aqui é predominantemente criada pelos chamados filhos de vilões, que são os descendentes dos vilões mais famosos dos contos de fadas. Eles, apesar de subservientes aos seus pais e, em última instância, à Malévola, são os adolescentes que têm a carta branca para andar e fazer o que quiser pelas ruas que compõem a Ilha dos Perdidos. Para nós, telespectadores, a vida dessas crianças não parece de todo ruim. Eles fazem o que querem, quando querem e sem ter que abaixar a cabeça perante nenhuma outra pessoa. Parece a vida dos sonhos para um adolescente. Mas quando analisamos mais profundamente, algumas questões se erguem. Quem são as outras pessoas e, principalmente, quem são as outras crianças que vivem nessa ilha? São os que eram até então lacaios dos vilões e seus filhos? São pessoas que cometeram crimes em Auradon e foram sentenciados à prisão perpétua junto aos piores dos piores? Como que a Ilha dos Perdidos tem uma densidade demográfica da magnitude que o filme nos apresenta, sendo que normalmente a contagem de vilões em um conto de fadas não chega a 5% da quantidade de mocinhos nele presente. Questões como essas sequer são respondidas ou aprofundadas durante a franquia Descendentes, até porque esse nunca foi o intuito do filme. Mas será mesmo que não são pontos importantes que deveriam ser levantados, visto que a Ilha dos Perdidos é um lugar criado pelos que deveriam ser as melhores pessoas presentes no mundo? Se isso não bastasse, existe uma questão que sempre me deixou pensativo, que é: de onde vem a comida para esse povo? E isso, meus amigos, é respondido tanto nos livros quanto nos filmes. Em determinado ponto do livro A Ilha dos Perdidos, quando estamos lendo sob o ponto de vista de Mal, nos é contado que os habitantes desse lugar vivem à base dos restos da capital de Auradon, restos de roupas, restos de tecnologia e principalmente dos restos dos alimentos de Auradon. E isso é frisado por Uma em um diálogo de Descendentes 3. Isso é melão? Não temos frutas frescas na ilha, lembra? Todo tipo de comida que é descartado no reino, sejam elas podres ou com data de validade vencida, é despejado nas praias da Ilha dos Perdidos para que o povo que lá vive pegue e as utilize. Em uma das passagens do livro, Mal chega até comentar, fazendo graça, que os vilões até preferem comer comida estragada por acreditarem que comer comida boa também os tornará bons, e isso seria inaceitável. Ou seja, a Ilha dos Perdidos, além de uma condenação para os piores vilões da história, também serve de prisão perpétua para outras pessoas que cometeram crimes que provavelmente sequer chegam aos pés do que aquelas pessoas cometeram, já que não tem como sair da ilha uma vez que você vá para ela. E acima disso, a Ilha dos Perdidos também serve como um depósito de lixo para a realeza, que vive nos Estados Unidos de Auradon, onde os habitantes da ilha acabam sempre tendo que consumir os restos daqueles que vivem em privilégios, sejam estes restos de tecnologia ou até mesmo de comida. Quando falamos de pessoas bondosas, justas e livres, é difícil de imaginar que um cenário desse seria cogitado ou até mesmo criado, não é?
já que entramos no tópico de criação deste cenário, que é a Ilha dos Perdidos, vamos falar um pouco sobre a influência da Fada Madrinha nos Estados Unidos de Auradon. E acreditem, não é pouca. A Fada Madrinha é de longe a personagem mais poderosa da franquia Descendentes, uma vez que ela possui a varinha mágica, um item que lhe permite acesso à chamada magia boa. Aqui vale destacar que, aparentemente neste universo de Descendentes, a magia é dividida em dois segmentos, a magia boa e a magia má. Como eu já falei, a Fada Madrinha da Cinderela é a personagem mais poderosa com acesso à magia boa, enquanto em relação à magia má, essa personagem acaba sendo a própria Malévola. Aí vocês me perguntam, se a Fada Madrinha e a Malévola são consideradas as mais poderosas de todas, como dito por Audrey em Descendentes Mundo de Vilões? Quando a Mal mudou seu cabelo, passou de Jane sem graça pra Jane mais ou menos. Passa em mim. Eu não tenho poderes. Sua mãe é a Fada Madrinha, ela e a Malévola são as pessoas mais poderosas de todas. Se a Mal tem magia, você também tem. Por que elas não estão equiparadas? A resposta é bem simples, na verdade. A magia boa é superior à magia ruim neste universo. Isso fica explícito na formação da Ilha dos Perdidos em si, já que a barreira mágica instaurada lá inibe quase que completamente a utilização da magia da Malévola, do Hades, da Úrsula e demais vilões, enquanto feitiços da varinha da Fada Madrinha e os poderes de gênio da Jordan continuam em pleno funcionamento. Vale destacar que o poder da varinha mágica da Fada Madrinha foi o único capaz de destruir a barreira da ilha em Descendentes 3, e este é o ponto que eu quero chegar. Diferente dos universos contidos em si das animações e contos de fadas, onde a magia boa é utilizada para criar carruagens, sapatinhos de cristal, revogar maldições e etc., justamente por ser considerada mais forte e poderosa que a magia ruim, no universo de Descendentes a magia boa foi utilizada como ferramenta de supressão, controle e opressão sobre as pessoas de todos os lugares, estejam elas na Ilha dos Perdidos ou em Auradon. Revogou poderes e direitos e impôs uma existência miserável, não somente sobre os vilões dos contos de fadas, como também sobre todos aqueles que os cercavam, mesmo que estes não fossem em totalidade pessoas ruins. Enquanto isso, em Auradon, ela serviu como uma ferramenta para manter todos sob controle, mesmo que seus habitantes não percebam, pois ninguém gostaria de irritar o Rei Fera o suficiente para ser mandado para um lugar cheio de criminosos. Porém, como vimos nos filmes, embora a Malévola e a Fada Madrinha sirvam de conduíte para essas energias místicas, o verdadeiro poder não vem delas, mas sim dos seus objetos mágicos, que são a varinha mágica e o olho do dragão, que é o cajado da Malévola. Agora pensem comigo, quando um líder de estado possui um poder tão grande ao seu dispor, permite com que seu domínio atinja um patamar de excelência e se torne uma superpotência, capaz de deliberar e influenciar outros territórios, como a Auradon faz com Northern Way, Ágraba e até o próprio Olimpo, uma morada de deuses, o que impediria outros lugares de procurarem esse mesmo poder e tomá-lo para si, ou pior, querer dominar demais territórios? Não é de hoje que vemos grandes instituições e estados vetando outros de procurarem aprimoramentos em áreas que revolucionariam o mundo e alavancariam sua influência sobre os principais assuntos. E foi justamente com isso em mente que o Rei Fera vetou o uso da magia, independentemente de ser boa ou má, em qualquer um dos reinos sob sua influência. Essa proibição, além de permitir com que nada saia do controle, já que ninguém além da Fada Madrinha possui acesso à magia, também permite com que as relações do Rei Fera com outros países sejam muito mais favoráveis para o lado de Auradon, pois sempre existirá esse poder latente esperando para ser utilizado contra os seus inimigos. É a vida imitando a arte e a arte imitando a vida. Considerando todos esses pontos levantados até agora, é fácil de imaginar como, apesar de os Estados Unidos de Auradon parecerem uma utopia, um lugar de liberdade onde os sonhos se realizam, isso não passa de uma grande propaganda que é feita para enganar não apenas os habitantes de Auradon, como também aqueles que estão na Ilha dos Perdidos. Auradon é um estado opressor, não só para aqueles que vivem na Ilha dos Perdidos, mas principalmente eles, é claro, como também para sua capital e reinos anexados. Um país forjado em magia que renega seu passado, tenta esconder os erros e suas falhas, desumaniza seus semelhantes e age como se tudo que importasse está apenas de um lado da ponte. Mas é claro que nem tudo está perdido, nem na realidade de Descendentes, e muito menos na nossa. Apesar de podermos discutir aqui um possível complexo de Salvador por parte do Príncipe Ben, filho da Bela e da Fera, eu gostaria de focar mais em como o que nos é ensinado pelas gerações que vieram antes de nós, como nossos pais e avós, moldam nosso caráter e tendem a nos conduzir a algo diferente do que eles próprios
próprios previam. Ben com certeza foi criado com muita bondade, amor e carinho, e não seria surpresa se durante esses anos lhe fosse dito que isso era algo que as crianças da Ilha dos Perdidos não possuíam. Sempre encorajado a ter coragem e ser bom, Ben cresceu comprometido a tornar a vida de todos ao seu redor melhor, diferente de outros nascidos na realeza, como o Chad, filho da Cinderela, e a Audrey, filha da Aurora. Como futuro rei dos Estados Unidos de Auradon, Ben viu no seu horizonte o objetivo de estender essa bondade e liberdade do seu reino para outras pessoas que viviam nessas condições menos favorecidas, principalmente na Ilha dos Perdidos, mesmo que isso fosse contra a vontade de seus pais. Ben foi ao mesmo tempo a honra e a desonra perante aquilo que seus pais faziam e pregavam em Auradon, pois mesmo que estivesse seguindo aquilo que o foi ensinado, também estava colocando em risco uma paz que seus pais haviam conquistado 20 anos atrás para todo o povo de Auradon. Enquanto isso, ao chegarem a Auradon com Eve, Carlos e Jay, Mal foi percebendo que havia muito mais do que apenas pilhar, conquistar e destruir como a sua mãe queria. Malévola aqui é mostrada como obviamente uma vilã com uma sede insaciável pela vingança, e por conta disso, muitas vezes ela aparentemente acabou negligenciando a própria filha, não demonstrando o amor materno que Mal merecia. Isso fica ainda mais explícito no enredo de A Ilha dos Perdidos, onde Malévola diz que Mal, que é um diminutivo para Malévola, nunca chegaria a utilizar o nome completo porque não havia honrado o suficiente o legado desse nome. Mal, assim como Ben, cresceu sob a sombra da sua figura de autoridade, mas enquanto Ben tinha toda uma estrutura que o permitiria voltar para o ponto de partida caso suas decisões dessem errado, neste caso sendo a magia, Mal não tinha para onde correr caso decepcionasse Malévola. Se o Mal ganhasse, sua vida continuaria como era na Ilha dos Perdidos, mas em uma terra livre para os vilões fazerem a maldade que quisessem. Enquanto se perdesse, voltaria para o lugar miserável que sempre fora seu lar. A decisão de ir contra as vontades de sua mãe para defender tanto seus amigos quanto Auradon foi a decisão mais difícil para Mal. Essa chance de quebrar esse ciclo de toxicidade e maldade que Malévola havia instaurado sobre a própria filha, de se aventurar em uma terra desconhecida onde ela nunca precisaria atacar primeiro e perguntar depois, poderia estar aberta para o amor tanto de Ben quanto dos seus próprios amigos. Descendentes, à primeira vista, pode e deve ser lido como uma obra de entretenimento, com músicas muito divertidas, um romancezinho adolescente que não precisa de todo um drama mais sério por trás, com mensagens sobre amizade, amor e de que precisamos sempre de coragem e força de vontade para sermos bons, onde mesmo esse sendo o caminho mais difícil, é onde devemos trilhar. No fim de tudo, Ben se tornou o orgulho de seus pais ao cumprir a promessa que ele fez no dia de sua coroação, de ser um rei que guiaria todos os povos de Auradon com justiça e misericórdia, enquanto Mal também honrou o que a sua mãe, a Malévola, havia lhe dito no primeiro dia quando ela deixou a Ilha dos Perdidos para ir para Auradon. O futuro do mundo livre está nos seus ombros. Não pisa na bola. Eu tenho mais algumas pautas para abordar sobre Descendentes, sobre essa trilogia do Disney Channel, mas como eu acho que elas se encaixam melhor nos enredos do filme Descendentes 2 e Descendentes 3, vou acabar deixando um vídeo exclusivo para elas. Sobre o filme A Ascensão de Copas, eu acredito que não vai ter um vídeo nesse estilo falando sobre isso, porque embora eu tenha gostado do visual do filme, a ambientação tenha sido melhor porque possui orçamento maior, eu não encontrei muita coerência no enredo, no roteiro do filme em si. Na verdade, eu achei os personagens bem mal desenvolvidos, então se for para ter um vídeo específico sobre Descendentes 4 e possivelmente agora da continuação que vai lançar em 2026, vai ser falando sobre essas partes que me incomodaram e não sobre uma super interpretação do enredo em si. E é isso, este foi o primeiro vídeo deste quadro que eu tô querendo começar aqui no canal, que é o Pensando Demais Sobre. Esse quadro vai ser focado nesses, normalmente, filmes que não querem ser levados tanto a sério, mas que acabam, do meu ponto de vista, trazendo algumas reflexões que, quando a gente olha assim com um pouco mais de vontade, vamos dizer assim, eles acabam se tornando ainda mais interessantes do que já se apresentam. E essa série provavelmente vai continuar com filmes como Descendentes e animações da Disney ou animações de outros estúdios e etc. Porque é algo que eu quero trazer aqui pro canal. Eu não quero ficar focado tanto em reacts, porque embora eu acredite na hora sair alguns pensamentos legais enquanto eu estou ali assistindo
algo novo, como eu fiz com Branca de Neve de 2025 e The Last of Us, não é algo que eu quero ficar tão focado aqui no canal com esse lance de reacts. Então, quadros como este, pensando demais sobre, vão ser uma prioridade aqui. E é isso, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para quem você sabe que gosta de Descendentes ou que gosta também de levantar essas pautas em filmes que não se levam a sério. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e tchau!